Certinho? Apertou, lá, já está gravando. Bom, uma salva de palmas para o nosso palestrante de hoje, nosso querido Adolfo Mendonça. Por favor, quem é seu, venha para cá compartilhar um pouquinho dessas notas, desse saber. Irmão, obrigado, muita gratidão. Pode deixar aqui. Boa tarde, tudo bem? Obrigado por vocês terem vindo. Tem um milhão de assuntos diferentes sobre os quais a gente poderia estar conversando hoje, mas eu e o Fábio escolhemos um que achamos que ia ser mais apropriado para o público diverso que nós temos, né? Pessoas de diversidade de idades, diversidade de níveis, alguns talvez não toquem piano, outros talvez tenham tocado uma vida inteira, né? Então, assim, o tópico que nós escolhemos foi o seguinte: possibilidades de você desenvolver uma música do zero e fazer um arranjo de diferentes formas de piano. O que o Fábio não sabe é que nós tínhamos programado para fazer isso com uma música só. E eu vou fazer com 3 músicas. Vou fazer com 3 músicas simplesmente porque há diferentes vertentes musicais, diferentes gêneros musicais que possuem elementos estilísticos diferentes, ou seja, o tipo de recurso que você usa num gênero musical, às vezes ele não vai funcionar na outra. E eu vou convidar vocês a fazerem perguntas sempre que quiserem. Eu vou estar de costas, então talvez vocês levantarem a mão, eu não vou ver, mas vocês fazem uma bolinha de papel, jogam em linha e eu olho para te dar uma. Tá? Muito bem, primeira música que eu vou tocar, ela nós conhecemos uma versão do Elvis Presley dessa música. Ela é a Can't Help Falling in Love, também conhecida como Plaisir do Amor. Tá? Eu vou tocar ela da forma mais elementar possível. Sabe dizer o que é isso que eu estou fazendo aqui com a minha mão esquerda? Uma linha de baixo. Uma linha de baixo. Na mão direita eu toquei a melodia, na mão esquerda eu toquei a linha de baixo. Posso tocar só a melodia se vocês quiserem. Mas aí a gente não tem nenhuma noção de quais são os acordes que estão sendo executados. Quando eu faço esse baixo, essa linha de baixo com uma nota só, é a forma de acompanhamento mais elementar possível que existe. Se você tem a cifragem dos acordes, se você tem os acordes escritos na partitura representados, esses baixos que eu toquei, eles basicamente nada mais são do que tocar a nota fundamental do acorde. E nada mais. Ah, mas isso fica bom, isso funciona bom. Todas as formas que eu vou tocar ficam boas. Então, assim, para quem está muito no começo, ou para quem é professor e tem um aluno bem no começo, esse é um ótimo começo, fazer o aluno tocar os baixos e a melodia. E vocês vão ver que quando a gente chegar na última música, quando eu tocar a mais sofisticada de todas, eu vou começar da mesma forma. Por quê? Porque se você não sabe qual que é o acorde que está acontecendo ali, você pode tocar qualquer coisa, você pode... não vai funcionar. Você tem que saber qual que é o acorde que está acontecendo. E muitas vezes, para quem está bem no começo, alunos ou autodidatas que estão bem no começo, eles não conseguem tocar os acordes ainda, eles não conseguem fazer a transição dos acordes. Então, uma vantagem dos baixos é que você não tem aquele monte de nota procurando ali, e com uma nota só você consegue encontrar, você tem uma primeira solução para você ouvir um acompanhamento junto com a melodia, ao invés da melodia desamparada ali, sem nenhum acompanhamento. Né? Alguma dúvida sobre isso? Muito bem. Esse gênero de música, eu chamo isso de música pop com trilhas, tá?
basicamente o que é a música pop com tríades, o que ela não é. Ela não é jazz, ela não é música popular com tétrades, ela não é uma música em que existe um padrão rítmico característico que você precisa tocar o tempo inteiro. Definitivamente não é um afoxé, não é um baião, não é nada que você precisa daquele monte de instrumentos de percussão e se você não tiver, não parece o estilo. Contanto que você execute a harmonia e a melodia, já vai soar com a música, já vai soar com o estilo. Então, eu vou para o meu próximo estágio aqui. Dessa vez eu vou tocar não só os baixos, eu vou tocar acordes, tríades na mão esquerda. Cheio, né? Só tem problema, nós perdemos o baixo. O baixo morreu. Por quê? Porque eu não posso tocar com duas mãos o correspondente a três mãos. Melodia, acordes e vamos supor que eu tivesse um terceiro braço, né? Um baixo aqui. Organistas têm um terceiro braço. É o pé. Com o pé eles conseguem executar os baixos, com a mão esquerda eles executam os acordes, com a mão direita eles executam a melodia. Pianistas não podem fazer isso. Temos uma dura escolha a fazer então. Ou executamos o baixo, ou executamos o acorde. Para começar, é bom executar o baixo. Se você estiver bem familiarizado com os acordes e conseguir manter o ritmo da música, é bom tocar os acordes. Mas o baixo vai sempre fazer falta. Que bom seria se tivesse um jeito de fazermos o baixo e os acordes e a melodia ao mesmo tempo, né? Isso é o que a gente vai discutir hoje o dia inteiro. Então eu vou mostrar a primeira possibilidade para executarmos alguma coisa que lembra remotamente a ideia do baixo e dos acordes. Eu vou falar sobre arpejos e arpejos aplicados para a mão esquerda. Arpejo é quando temos as notas de um acorde executadas em sequência. Se por um acaso executarmos um acorde na posição fundamental, executarmos um arpejo na posição fundamental, nós temos o baixo na parte de baixo do acorde. Então eu posso usar esses arpejos para representar a ideia de um baixo e dos acordes. Ah, mas quando você tocou os acordes em bloco, você também poderia ter tocado sempre a nota fundamental do acorde embaixo. Poderia. Só que se eu faço isso, eu perco a sensação de encadeamento dos acordes. Quando eu estou tocando os acordes em bloco, essa sensação de encadeamento, as posições em que os acordes estão sendo tocados, essa sensação de proximidade entre os acordes, ela é importante. É como se fosse um pequeno coro, que você não quer que os seus cantores fiquem cantando. Você quer que eles cantem notas próximas, a gente aproxima as notas dos acordes. Mas quando é um arpejo, essa necessidade ela não é tão grande. Eu vou demonstrar. Desvantagem desse arpejo, eu vou fazer isso o tempo inteiro, eu vou fazer uma coisa e vocês vão pensar, essa é a solução, eu vou falar, mas tem esse problema, vou fazer de novo. Uma desvantagem desse arpejo é que eu estou tocando ele sempre em uma região boa para os acordes, né? Eu não estou tocando, essa região é ótima para os acordes, mas ela não tem peso o suficiente para o baixo. Então, qual que pode ser uma boa solução? Se eu trouxer ela para a região dos baixos, o baixo fica pesado, mas o acorde ele fica bagunçado. Então, o arpejo mais usado na música pop, e eu não digo isso em aulas de música, eu digo assim, se vocês forem ouvir com atenção,
pianistas de música pop tocando, vocês vão ver que esse é o arpejo que aparece mais. Ele é um arpejo fundamental, quinta e oitava do acorde. Em outras palavras, esse é o acorde, toco a nota fundamental do acorde, toco a quinta, repito a nota fundamental do acorde. Esse arpejo, ele fica assim. Eu consigo sentir agora o baixo, eu consigo sentir uma noção dos acordes e eu ganhei também uma pequena sensação de ritmo. Quando eu tocava os acordes assim, eu não tinha. Esse arpejo ele me deu uma sensação de ritmo. Ainda não é perfeito, esse arpejo tem problemas. Esse arpejo não tem uma terça, vocês perceberam? É primeira, quinta e oitava, ele não tem a terça do acorde. Nós vamos insistir nele um pouco. E se eu quisesse que a música ficasse ritmicamente mais ativa, o que eu poderia fazer? Pego esse arpejo aqui e fico repetindo as notas. Alguns podem estar pensando, poxa, mas isso é muito simples. Olha, de Adele a Iron Maiden, todo mundo toca esse tipo de arpejo. É o que é. Se vocês conhecem o pianista Iruma, né, que fez a trilha sonora do Crepúsculo, hoje em dia ninguém conhece, mais que a moda do filme acabou já, né? Mas aquelas músicas do filme Crepúsculo, todas elas usam arpejos com fundamental, quinto e oitavo. Vamos seguir em frente. Temos o problema da terça, né? Não tem terça nesse arpejo. O que eu posso fazer? Se eu tocar o arpejo assim, eu fico de novo com problemas. Vai ficar muito grave para o acorde ou muito agudo. Então eu vou utilizar uma tríade aberta. Eu passo pela nota fundamental, pela quinta, pela oitava e adiciono a terça aqui no topo. Eu vou chamá-la de décima. A terça e a décima são a mesma coisa. Todo mundo entendeu já o que eu estou fazendo, né? Esse arpejo, ele tem um probleminha. Esse arpejo, ele é ritmicamente sincopado. Vocês sabem o que significa essa palavra síncopa? A síncopa é quando uma nota entra um pouco antecipada. Pá, 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 pá. É como se eu estivesse acompanhando sempre assim. Ela entra um pouquinho antes. Tem um efeito legal, mas é cansativo e algumas pessoas, quando estão começando a aprender, podem se perder com isso. Então nós vamos consertar esse arpejo, nós vamos adicionar mais uma nota. Fundamental, quinta, oitava, nona e décima. Vou repetir. Fundamental, quinta, oitava, passo o dedo por cima, nona ou segunda e décima ou terceira. Esse arpejo aqui, ele harmonicamente ele é sofisticado o suficiente para se tocar tríades.
som da tríade completa, eu tenho a sensação rítmica, eu não tenho encadeamento de acordes, eu não tenho os acordes todos próximos, mas eu já tenho uma harmonia e um ritmo completo. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha mão esquerda, ela está trabalhando pra caramba, e minha mão direita não está fazendo nada. E as duas estão recebendo o mesmo cachê, né? Então, Isso é um problema. é um pouco injusto isso, né? E nessas horas sempre vai ter um pianista clássico que vai falar, toca oitava aí, vai dar tudo certo, né? Os pianistas clássicos adoram fazer isso. Posso transformar tudo em oitava. Harmonicamente, isso não me ajuda muito. Então vem aqui uma coisa que eu acho que é de um estudante de nível mais intermediário. Abaixo da melodia, nós podemos reforçar a sensação harmônica inserindo as notas do acorde. Então, ó, a primeira nota da melodia é a nota Sol, vocês vão conseguir ver aqui na tela. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as notas do acorde de Sol maior e vou botar elas numa posição em que elas fiquem bem próximas da minha melodia. Um pouco depois, meu acorde vai ser Mi menor, só que a nota da melodia vai ser Sol. Eu monto Mi menor, sempre montando o acorde abaixo da melodia, sem ultrapassar a melodia. Vejam esse outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Si na melodia, o acorde é Sol. Eu basicamente estou executando todas as notas do acorde na mão direita, numa posição em que essas notas do acorde não ultrapassem a melodia. E aí, com os meus alunos, eu costumo fazer o seguinte: a gente explora todas as possibilidades de arpejos com a música, aí depois a gente esquece os arpejos para tocar o baixo simples com os acordes e a melodia na mão direita. Que eu nem preciso apoiar todas as notas da melodia com acorde. É só quando é conveniente, né? Senão chega aquele aluno e fala assim, poxa, eu estou aprendendo brasileirinho, né? Como é que eu vou fazer isso? Todas as notas, não dá para fazer em todas as notas. Você coloca em algumas notas. Eu vou mostrar agora a combinação da mão direita com esses acordes de apoio e a mão esquerda com os arpejos. Curioso, pensando, poxa, que legal. E o que mais? E o que vem depois disso? Eu vou falar assim, de certa forma tudo e de certa forma nada. Porque não há muito mais que pode ser feito além disso. Mas só que passa a ser mais intuitivo. Então eu vou fazer esse pequeno trechinho dessa música e eu vou tocar do meu jeito. E vocês vão ver que basicamente o que eu estou usando a maior parte do tempo são esses recursos aqui. E aí eu vou abrir para vocês fazerem perguntas a respeito dessa forma como eu toquei. Tá?
Alguém percebeu alguma coisa diferente que eu fiz? Teve alguma coisa que eu fiz que foi além do que eu havia explicado antes? Essas notas no baixo vão fazendo um canto também. Quando eu fiz assim, né? Sim, na maioria das vezes que eu faço isso, eu simplesmente estou pensando nos acordes e eu estou alterando a nota do baixo. Esse é um fundamento básico de harmonia. Se você colocar no baixo a fundamental, a terça ou a quinta do acorde, o acorde continua sendo o mesmo. Se botar outras notas, você destruiu o acorde, virou uma coisa completamente diferente. Mas, se contanto que seja a primeira, terça ou quinta no baixo, continua sendo o acorde. Então, nós podemos usar essas outras notas, essas outras posições do acorde no baixo para dar uma sensação melódica. Inclusive, Beatles usaram muito, né? A maioria dessas notas de passagem nada mais são do que uma inversão no baixo. Se ele não tivesse pegando notas que são inversões do acorde, que são outras notas do acorde, também funcionaria porque é uma escala. Mas esse é um exemplo de situação em que você consegue fazer isso. Outro exemplo. Quem já tocou o Canon em Ré maior do Pachelbel em um casamento e sabe que os baixos não são assim, sim, vocês estão certos, os baixos são todos na fundamental. Só estou mostrando que pode ser feito assim. E essa lógica de poder usar os baixos na terça ou na quinta, ela é a máxima estrutural dos baixos melódicos do choro. O que possibilita os caminhos melódicos dos baixos do choro é o fato de que eles estão sempre se encaminhando para uma nota do acorde quando for baixo. Sim, tocando 1000 notas ali, mas a última nota da frase vai ser uma nota do acorde. Teve mais alguma coisa que vocês perceberam que eu fiz? Colocou 4 sus, né? No lugar que você não tinha feito ainda. Ah, sim. Eventualmente eu posso mudar alguma nota do acorde para criar uma sensação de movimento. Um acorde com uma nota fora, uma nota suspensa, uma nota acima das notas do acorde, só para depois eu poder corrigi-las. Isso é um fundamento de movimentação melódica dentro do acorde que vai ser importante depois da nossa conversa. Se vocês estão pensando e não estão conseguindo pensar em muitas coisas diferentes que eu fiz, é sinal de que essa primeira aula deu certo. Nós realmente chegamos à conclusão que praticamente tudo que dá para a gente fazer com o repertório de tríades é executar arpejos e executar acordes na mão direita. Eu também poderia fazer baixo saltando para o acorde. Mas aqui, em termos de teoria e arranjo, não tem nada novo. Pode ser impressionante, mas eu só estou fingindo que eu tenho um terceiro braço. Eu estou fazendo o papel do pedal do órgão e da mão esquerda. Não tem nada que eu estou adicionando aqui, não estou transformando nada. Então, assim, a minha conclusão, pelo menos, é a de que quando um aluno consegue executar uma série de arpejos na mão esquerda, de arpejos que vão ser usados com a nota fundamental na parte de baixo, e quando esse aluno também consegue executar os acordes abaixo da melodia, esse aluno consegue tocar praticamente qualquer repertório que envolva apenas tríades. Eu disse quase qualquer, porque, por exemplo, umas sonatas do Mozart
envolvem quase apenas 30. Então, eu não estou me referindo ao ponto de vista técnico e de habilidade, de destreza dos dedos, mas o aluno consegue pegar uma partitura de qualquer música que gosta, que envolva apenas trilhas e executar. Alguma pergunta final sobre essa parte? Vamos seguir em frente, então. Próxima música sobre a qual eu vou falar vai ser Triste, do Tom Jobim, tá? Essa eu vou fazer o contrário. Eu vou começar tocando ela do meu jeito. E a gente vai desconstruir passo a passo tudo o que aconteceu. Essa já é outro nível. Essa vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil lembrar de tudo o que eu fiz aqui, mas a gente vai começar conversando sobre alguns elementos que estão muito presentes aqui e depois eu vou tentar tocar de novo interrompendo nos pedaços, ou vocês me interrompem e falam, para aí, o que você tocou aí nesse compasso? A gente faz essa fórmula sempre funciona bem. Em primeiro lugar, alguém aqui já ouviu falar, mas você não vai, hein? Não vai. Alguém aqui já ouviu falar de uma escola de música que existiu em São Paulo chamada Clã? O Clã, né? Alguém aqui já ouviu falar no Hamilton Godoy? Sim. E o Hamilton também. E o Hamilton também, ótimo pianista também, né? Há muitos anos atrás, alguns poucos músicos brasileiros, eles tinham a oportunidade de ir para Berklee, uma escola de música nos Estados Unidos. Imagino que era mais difícil ainda alguém conseguir ir para Berklee naquela época, eu não consegui. Mas alguns músicos conseguiam ir, e esses músicos voltavam ao Brasil, e geralmente músicos de São Paulo, quando eles voltavam, eram feitas reuniões em que esses músicos, eles passavam os conhecimentos que eles adquiriram da metodologia de ensino da Berklee de música popular para os seus colegas. A história do Clã, ela tem mais ou menos a ver com isso. Porque o Hamilton Godoy era um pianista de formação erudita, e aqui no Brasil nós não tínhamos uma metodologia para o ensino de música popular. Talvez nós ainda não tenhamos essa metodologia, inclusive.
O Hamilton, ele foi um dos primeiros a desenvolver uma metodologia para ensino de música popular, um pouco influenciado por aquilo que estava acontecendo na Berklee, um pouco influenciado pelo que ele próprio estava desenvolvendo com o Zimbo Trio, né? Essa metodologia ajudou a fundar o CLAN, que era essa escola de música em São Paulo, e o CLAN formou a maior parte dos professores de piano popular que existem no Brasil. E por mais que o CLAN ele seja um divisor de águas e ele tenha nos salvado da pré-história do ensino da música popular, o CLAN ele tem uma característica muito importante que é boa e é ruim ao mesmo tempo. O ensino de música do CLAN, da forma como ele é praticado pelos sucessores do Hamilton Godoy, ele muitas vezes ele é enfatizado em uma técnica em particular do piano popular, que se chama distribuição. A distribuição é quando você pega um acorde e você divide esse acorde entre as duas mãos. A distribuição, assim como quase tudo que nós estamos falando, é um problema para resolver. Roubaram o meu pedal de baixo, né? Queria tocar órgão, decidiu que não mais ter pedal de baixo, eu tenho que tocar tudo com as duas mãos. Baixo, acorde, melodia. Então vejam só, com a distribuição, eu posso pegar esse acorde eu posso colocar uma nota no baixo, ficou tudo um pouco distante, né? Eu abro ou reorganizo a sequência das notas do acorde de forma a ficar com duas notas na mão esquerda e duas notas na mão direita. Sim, eu tenho mais do que dois dedos, só que eu preciso mostrar esses dois dedos aqui para mostrar para vocês o que acontece. Eu executo esse restinho do acorde só com esses dois dedos, para ficar com esses três dedos aqui da mão direita livres, e esses três dedos vão executar a melodia. Eu vou tentar tocar essa música, vários compassos dessa música, só pensando dessa forma. A minha mão esquerda fica para a parte de baixo do acorde e para o baixo, e aqui fica para a parte superior do acorde. Por que essa técnica é tão praticada? Em primeiro lugar, é uma solução boa e bastante pertinente para executarmos o baixo, o acorde e a melodia ao mesmo tempo. Segundo motivo, essa técnica nos dá a possibilidade, como pessoas que vão executar música brasileira, de executar os padrões rítmicos que são essenciais do estilo. Vocês se lembram quando eu toquei a música do Elvis Presley que eu falei, esse daqui é repertório de tríade, não tem padrão rítmico, não tem um padrão rítmico específico que eu tenho que seguir. A música brasileira é um pouco complicada. Se eu vou tocar uma bossa nova, eu não faço o vou tocar um samba e eu faço ou nada que pareça com isso. Vou tocar um baião e eu faço. Esses gêneros musicais ficam reconhecidos e reconhecíveis. Parece que nós estamos fazendo uma versão roupa nova do Tom Jobim, né? Sem deméritos, tá? Então, tocar esses padrões rítmicos é importante. Com a distribuição, eu tenho a possibilidade de individualizar o ritmo do meu baixo e do meu acorde.
E aí o João Gilberto cantaria, mas a gente quer tocar melodia no piano. Então, o que fazemos? Nós colocamos esses acordes e baixos com a mão esquerda e a primeira metade da mão direita, e os 3 dedos que sobram são os dedos que pegam a melodia. Essa música triste, ela é particularmente um pouco complicada em certos momentos para executar os acordes e os ritmos ao mesmo tempo. E acreditem, quase sempre é meio complicado de executar a melodia e o ritmo ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar ficar o máximo possível só nessa técnica e executar o máximo possível só esse padrão rítmico, para vocês entenderem por que estudar a distribuição é importante. Talvez seja uma afirmação um pouco exagerada, mas é 80 a 90% do que é a pedagogia do piano popular no Brasil. Basicamente, né, os sucessores do Hamilton, quando eles viraram professores de música, o que eles faziam para possibilitar que os alunos deles conseguissem executar o repertório brasileiro era ensinar para eles a fazer a distribuição, para que eles conseguissem executar os acordes junto com a melodia e aplicar o ritmo. E conheço pessoas que ficaram vários anos com alguns dos sucessores do Hamilton, e por vários anos fizeram dezenas, se não centenas de músicas, sempre usando a distribuição. Então, há mais além do que a distribuição, mas a distribuição é uma ferramenta essencial para quem quer tocar repertório brasileiro no formato solo. Perguntas sobre isso? Um ponto interessante a respeito da distribuição, talvez alguns de vocês tenham percebido que em alguns momentos eu dou uma enganada. Eu estou fazendo o ritmo aqui assim, né? Observe minha mão direita. Em alguns momentos eu engano com a mão direita e não faço o padrão, eu só seguro. Da mão esquerda, executando o padrão, muitas vezes ela já é suficiente. Ideal seria executar todas as notas, mas às vezes é difícil você conseguir executar coisas diferentes com esses 3 dedos e com esses dedos aqui. Então, às vezes eu deixo esses 2 dedos parados e somente esses 3 dedos estão se movimentando. Dúvidas a respeito disso? Ok? Vou seguir em frente. Eu vou tentar me lembrar de outros recursos que eu utilizei aqui, além da distribuição, tá? Um que eu faço bastante, eu faço isso mais do que a distribuição até. Eu gosto bastante de tocar os baixos da música brasileira, especialmente esse que só tem primeira e quinta. Ou às vezes... Essa é uma das coisas boas da música brasileira. Executar os acordes ritmicamente é muito difícil, mas esse baixo que a gente tem é muito fácil, muito fácil. O dia que vocês cansarem de tocar Tom Jobim no piano, vocês vão tocar baixo, vocês vão ser felizes para sempre. É muito fácil tocar esse repertório no baixo. Mas há algumas possibilidades que vão além de tocar essa primeira e essa quinta. Eu vou demonstrar aqui. Além da quinta e da primeira, eu posso usar notas de aproximação melódica.
Eu posso pensar em quem é a próxima nota do baixo que eu vou tocar, e ao invés de ficar sempre a primeira e quinta, eu posso passar por outras notas. Essa primeira e quinta, você fica o tempo todo, parece a música do Mario Bros, né? Se você passa por algumas outras notas, você dá uma sensação melódica no baixo. Observem com atenção. Percebeu que volta e meia eu saio da primeira e quinta e coloco essas notas de passagem ali, né? As notas de passagem também são fáceis de colocar. É só você pensar para onde você vai, qual que é a nota fundamental do acorde para onde você vai, e antes dela você coloca uma nota vizinha. Agora vamos voltar a falar por um instante sobre os contracantos de baixo que existem no choro. Eu falei em um determinado momento que o baixista de choro, no violão de 7 cordas do choro, ele generaliza os baixos pensando que ele pode ir para qualquer nota, ele pode ir para a primeira, para a terceira e para a quinta do acorde. Se você pensar assim, essas notas de aproximação melódica, elas podem ganhar mais lugares para onde elas podem ir. E se você pensar de uma forma ritmicamente mais ativa, esse baixo ele pode ficar mais interessante. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer nos meus shows e, em especial, nos Estados Unidos, isso chama muito a atenção das pessoas, porque eles não sabem o que é o choro. A maioria das pessoas lá não sabe o que é o choro. Eles estão acostumados a ouvir as gravações do João Gilberto, né, no baixo. Em alguns casos, o baixo Gilberto, mas o baixista não chega a tocar nem as quintas da maioria das músicas. E não é porque ele não consegue fazer, porque provavelmente eles pediram, eles queriam uma coisa minimalista. Mas o baixo brasileiro, além da bossa nova, o baixo do choro, ele é muito lindo. Então eu vou demonstrar, dessa vez, um arranjo executando a melodia, executando apenas o baixo. Não vai ter acordes, não vai ter padrões rítmicos. Eu vou tentar representar harmonicamente a música e ritmicamente o máximo possível, só com o baixo da melodia.
Então, uma boa forma de começar um repertório como esse é tocando os baixos só com a nota fundamental da quinta. Depois, você substitui em alguns lugares essa quinta, que não soma muito, você substitui ela por notas de aproximação melódica. Como que você vai achar essas notas de aproximação melódica? Elas farão um caminho para a próxima nota fundamental do próximo acorde. É só você descobrir quem é fundamental do próximo acorde e você vai encontrar que nota é essa. E aí depois é só diversão, vai colocando mais notas, vai colocando mais notas, pensa em inversões de baixo, e justamente esse exercício de se livrar dos acordes, se livrar dos padrões rítmicos, ele é muito libertador para encontrarmos soluções para o baixo, meio que nos forçarmos a encontrar soluções para o baixo. Tá? Uma vez que eu estiver executando baixo na mão esquerda, seja da forma mais simples possível ou da forma mais complicada possível, a distribuição hoje não existe mais. A mão esquerda está dedicada ao baixo. Então, onde sobra um espaço para eu tocar os acordes de vez em quando? A minha mão direita, quando a melodia não está tocando. Então, dessa vez eu vou tocar o triste, fazendo os baixos sempre da mão esquerda, e a mão direita vai tocar a melodia, e de vez em quando ela vai dar uma pinceladinha no acorde, mas não vai ser muita coisa. Então, por isso que eu falei, né, muito respeitosamente, que a questão da distribuição, né, da forma como é ensinada pelos sucessores do clã, que é uma coisa que precisamos ver com certo cuidado, porque, sim, é um recurso essencial para tocarmos música brasileira. Mas quando o aluno ou o professor pensa que tudo o que deve ser ensinado é só a distribuição, nós perdemos a oportunidade de fazer esses baixos maravilhosos, rítmicos no piano, que são parte da tradição do choro. E não há nada que nos impede de fazê-los. Mas quando nós prendemos a nossa mão para fazer a distribuição, nós não conseguimos fazê-los. Então, assim, nesse gênero musical, né, na música brasileira, o meu foco ele é em representar a sensação rítmica que possibilita que você ouça aquilo e identifique como música brasileira, representar quando possível, mas não é a minha prioridade, os acordes, esses acordes são tétrades, e também passar a sensação rítmica na melodia. É tudo muito rítmico. Por isso que nós não fazemos arpejos aqui. Fizermos arpejos, o ritmo fica etéreo, né? Ele fica reto, e aí não parece esse gênero musical. Então vocês entendem agora o motivo de eu ter escolhido 3 músicas. Para cada gênero musical, nós temos que virar a chave e pensar em um conjunto de regras diferentes e em elementos diferentes que nós devemos trazer para a nossa forma de tocar. Infelizmente, o brasileiro é um dos mais difíceis de todos, mas, como eu falei, sempre podemos tocar baixo, né? E baixo é sempre uma solução para isso. Não, mas mesmo que você vá tocar a música no piano, se você for fazer os baixos na mão esquerda, o baixo não vai fritar muito o cérebro, porque dá para fazer um baixo bem simples só com o primeiro. Pergunta sobre esse arranjo? Sim. Eu não queria falar nada da área técnica, mesmo porque eu não entendo nada. Meu dedilhado está ferrado, eu sei. Fã de piano, de música. Mas com relação à música brasileira, queria saber de você se ela é rica, complexa, em especial a bossa nova. E qual seria o nosso melhor representante de compositor? Seria mesmo Tom Jobim? É uma pergunta ótima. A senhora é jornalista? Sou. Eu não sou formado em jornalismo, também. a gente percebe. Assim. Veja só,
A música brasileira, ela é muito sofisticada. Eu acho que, eu estava falando sobre isso hoje mais cedo na Unicamp, as músicas, os gêneros musicais, as formas de expressão musical que foram desenvolvidas através da colonização, elas são muito ricas, porque elas envolvem uma troca cultural de diversos povos, ainda que de uma forma certamente não meritória, né, mas nós temos uma confluência de ritmos africanos e harmonias europeias, e uma pitadinha do indígena e uma pitadinha das culturas que foram se formando aqui, e isso gera algo muito novo e muito rico em todos os sentidos, né? Quando a senhora me pergunta a respeito do maior representante, né? Para a Bossa Nova, o maior representante no mundo é indiscutivelmente o Tom Jobim. Você vai para qualquer país do mundo e sabe quem é o Tom Jobim. Eu ousaria dizer que muito provavelmente o Tom Jobim, ele é o brasileiro mais famoso do mundo. Eu vou ver o show dele domingo em São Paulo, sobre um revival musical sobre a obra dele. Eu vi a propaganda. Eu vi a propaganda. Agora, quando a senhora me perguntou quem eu acho o representante mais sofisticado da música brasileira, eu teria vários nomes para citar, mas se eu tivesse que citar um apenas, eu diria que é o Milton Nascimento. Milton Nascimento é uma sumidade. É uma sumidade. E diria ainda que, além de acreditar que o Milton seja o nosso compositor mais impressionante, ele é um dos melhores cantores que a gente já teve, né? Agora, um que eu acho também fantástico e que ninguém fala desse cara, para mim um dos melhores de todos e dos mais subestimados, é o Gonzaguinha. O Gonzaguinha é sensacional como compositor e como cantor. Né? Mas nós temos muitos músicos bons. Até letrista, né, também. As letras Também, lindas. letrista fantástico. E, assim, é justamente uma pena, né, que às vezes, quando pensamos na metodologia do piano popular, automaticamente vem a imagem da bossa nova e nós entendemos que a única coisa que nós podemos fazer é a bossa nova. Nós temos a música de Minas, nós temos o choro, nós temos o choro tardio, né, tem a música do Garoto, é sensacional também. Temos o Gonzaguinha, temos instrumentistas de jazz maravilhosos, né? Tem o Hermeto, tem o Victor Assis Brasil, temos muitos músicos bons. Podemos passar a vida inteira só pesquisando músicos brasileiros bons. Muito bom. Espero ter respondido bem essa Muito. pergunta. Obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Sim. Aproveitando uma esteira aí na. Esqueci qual é o nome da senhora? Eunice. Eunice. O que você tem a dizer sobre Radamés Inhápoli e as relações Fantástico. dele com o Tom Jobim, com a Bossa Nova, com o pré-Bossa Nova e o ambiente radiofônico, fonográfico que antecedeu a Bossa Nova? E acredito que dali muitas coisas vieram, que você mostrou aí também. Tem um comentário muito interessante para fazer. E só complementando, acho que sobre um brasileiro mais famoso, talvez o meio musical possa ser do Jobim, mas acho que artística é uma mulher. Carmen Miranda é a brasileira mais famosa do mundo. E no Brasil a gente tem uma outra mulher extremamente importante, que é Francisca Gonzaga. Sim. Se você deixa agora para você complementar. Sim. Vamos um pedacinho de cada vez, se não me dizer. A primeira parte da sua pergunta, qual foi? Você falou sobre o Radamés, né? Então, eu ouvi o Radamés pela primeira vez uns 20 ou 15 anos atrás. Eu ouvi os estudos para violão do Radamés e eu achei de uma beleza incrível. Eu pensei, poxa, por que não está todo mundo falando sobre esse cara, né? Esse é o cara para ser estudado. Mas depois passou, né? Fui ouvindo muitas outras coisas. E fui ouvindo aqui e ali, de tempos em tempos, peças do Radamés. E um dia eu peguei um aluno, um senhor já, que ele gostava muito do Radamés, né? Nós compartilhávamos esse gosto pelo Radamés. Ele queria tocar uma peça do Radamés. Ele já era um pianista clássico, já tocava há muito tempo. Eu falei para ele, olha, eu não tenho muita coisa para te acrescentar se você for tocar na perspectiva clássica.
musical se a gente analisar tudo que está acontecendo aí. Então a gente descobriu o que foi que ele fez aí. E nós analisamos juntos a música, né? E havia uma similaridade muito grande com a forma de arranjar de alguns compositores de jazz, em especial o Duke Ellington. Só que essa música do Radamés, ela era datada de 1930. E o Duke Ellington não era famoso ainda em 1930. Ele era um pouco famoso, né? Mas... E eu falei para esse meu aluno, eu falei, como será que esse cara pegou esses acordes de jazz e botou na música dele em 1930? Foi mais ou menos na época que os caras estavam fazendo isso lá. Eu falei, esses acordes aqui são tipo os acordes que o Gershwin usou na Rapsódia Azul, Americana em Paris, né? Que são contemporâneos, são peças contemporâneas na mesma época. E como que naquela época, em 1930, essa pessoa teve acesso a isso? Tipo, história do garoto eu conheço bem. O garoto, né, na década de 40, viajou para os Estados Unidos, foi tocar nos Estados Unidos, interagiu muito com Benny Goodman, dizem que ele teve encontros com Thelonious Monk e voltou diferente. Mas o Radamés era muito cedo para isso, né? E aí esse aluno falou assim, eu pesquisei a história do Radamés, e o Radamés trabalhou numa rádio. Ele trabalhou numa rádio de grande expressão, ele trabalhava nessa época. E chegamos à conclusão que a razão mais provável, né, para essa gênese musical do Radamés ter levado para esse mesmo tipo de harmonia que estava acontecendo nos Estados Unidos e que ainda não estava acontecendo no Brasil naquela época, exceto talvez na música erudita com bem poucos compositores. A nossa conclusão foi de que ele foi exposto a um repertório inimaginável na época em que ele trabalhou na rádio. Ele foi provavelmente exposto a muitas gravações do impressionismo francês e foi exposto às novidades dos Estados Unidos que estavam chegando na época, em especial como o Gershwin, né? Então isso é o que eu tenho a dizer do Radamés. Para mim, o Radamés é como se fosse o Gershwin brasileiro. Ele começou a aplicar elementos da linguagem jazzística dentro de uma música que era tida e que é tida até hoje como de concerto. Né? Essa é a minha opinião. Qual foi a sua segunda pergunta? Eu fiz duas colocações a respeito da brasileira, na verdade, mais famosa do mundo, Carmen Miranda. Sim, E aí, começando no Radamés, que você falou, tem uma coisa muito interessante que eu estudei. Ele é um compositor de contemplação realmente de formação erudita, tinha bem composições eruditas, muito sólidas e tudo mais, arranjadas, mas ele também fazia arranjos com pseudônimo de Vero. Então ele tinha formação de trio, sexteto, orquestras menores, né? E aí ele aplicava uma série desses elementos que ele trazia, que ele era exposto, que ele aplicava nas músicas eruditas, mas ele era obrigado a misturar com a música popular, e por isso que eu acho que antes do Tom Jobim a gente precisa falar de, por exemplo, o Radamés. O Radamés, ele é o nosso primeiro grande arranjador, né? E você comentou sobre a Carmen Miranda, eu sou super fã da Carmen Miranda, eu gosto demais. E eu não sei por que o tempo deixou a Carmen Miranda meio que de canto, né? Eu nunca vi uma lógica nisso. Mas a Carmen Miranda, eu vou explicar qual é a grande importância da Carmen Miranda, na minha opinião, lógico, né? Nós temos três grandes gêneros musicais aqui do Brasil, né? O choro, o samba e a bossa nova. Na época do choro, eu fiz uma pesquisa sobre isso, inclusive. Você não tem registros do choro sendo exportado para os Estados Unidos. Houve tentativas muito breves e todas sempre fracassaram monumentalmente. Assim, tentativas de apresentar músicas do Ernesto Nazaré nos Estados Unidos, de levar o Arthur Moreira Lima para tocar os choros brasileiros. Sempre acontecia, sempre alguma coisa dava errado, sabe? Sempre alguma coisa dava errado no dia e não funcionava. No final das contas, o samba, que é um movimento musical que veio depois, conseguiu a primeira música a ser exportada para os Estados Unidos. E esse samba foi exportado para os Estados Unidos através da Carmen Miranda. Foi a Carmen Miranda que começou a apresentar esses sambas brasileiros nos Estados Unidos
e fez os americanos começarem a prestar atenção na nossa cultura, né? É verdade, a América do Sul existe, né? Eles fazem música, que legal. E com o tempo houve uma cultura de cancelamento para a Carmen Miranda, porque a visão do Brasil que ela passava, ou que os americanos queriam que ela passasse, era uma visão estereotipada. E acreditem, eu vivo nos Estados Unidos, os americanos adoram estereótipos, eles adoram estereótipos. E eu acho que esse cancelamento vai acontecer muito por causa dessa visão estereotipada da cultura brasileira. Agora eu penso assim, é melhor que tenha uma visão estereotipada do que não nem saibam que o Brasil existe, né? É alguma coisa. E aí o Tom Jobim foi o próximo passo, né? Na verdade a bossa nova, mas numa dimensão muito superior, muito superior. A bossa nova ela veio para ficar nos Estados Unidos. Sim. Sobre isso, professor Adolfo, Hollywood mostra no Brasil, no filme Escola de Sereios, por exemplo, que a grande organista Ethel Schmidt toca o pandeiro, aquela cena, né, do Tchotchko no fubá, no pedal e tudo isso. E a Disney também levou com o presidente a brincadeira do Zé Carioca, que só canta o refrão da Carol do Brasil, do Ari Barroso. Sim. Então eu sei que são só 2 pinceladas. Mas alguns outros números, algumas outras pinceladas. Sim. Um dos episódios mais populares do desenho Tom e Jerry é um desenho em que os outros gatos da vizinhança eles estão zoando o Tom, cantando Mamãe Eu Quero Mamar pro Tom. Então, e há a inclusão de músicas em desenhos da Disney, né? O mais famoso talvez seja o Você Já Foi à Bahia, né? Que eles apresentam a cultura brasileira, depois o México e falam um pouquinho dos Estados Unidos, tudo junto, mas sempre há um interesse político ou capital por trás quando isso acontece. Podemos falar sobre isso se vocês quiserem ou não. Sim. Eu queria só que não foi citado aqui, mas eu acho que é extremamente importante porque eu acho que houve um apagamento em relação à bossa nova do Johnny Alf. O Johnny Alf, sim, Ele excelente música. E outra coisa também que você falou, que demorou para coisa que não houve a possibilidade de exportação do chorinho dos Estados Unidos. Mas em 1922, o Chiquinho dos Oito Batutas estava fazendo um sucesso em Paris. E estava acontecendo a Semana de Arte Moderna, a gente hoje comemora isso aqui, ninguém lembra que na mesma época ele estava lá fazendo sucesso, levando o choro para Paris. Exatamente, e assim que chegou foi apedrejado, né? Teve um linchamento público, porque quando ele voltou da França, disseram que ele estava contaminado pelo jazz. O Chiquinho foi cancelado depois que ele foi para a França. De fato, ele voltou com grande interesse sobre os desenvolvimentos que estavam acontecendo na música jazzística, né? Tinham americanos tocando na França, ele se apaixonou pelo saxofone tenor, gostou da bateria, mudou a instrumentação dos Oito Batutas e ficou um pouco mais próxima daquilo que é praticado no jazz. Mas a música em si ela não foi tão contaminada assim pela linguagem. Mas isso é mais uma questão de instrumentação. Né? A própria riqueza que você falou da música brasileira. Sim, e assim, eu como uma pessoa que mora em outro país, eu vejo assim, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, a gente poder flertar com outras culturas e roubar elementos culturais da música de outros países, sabe? É uma coisa maravilhosa. Sim, nós temos que tomar cuidado para a gente não apagar a nossa história toda, daqui a pouco a gente só ouve jazz e não ouve mais música brasileira. Mas há uns híbridos, há uns músicos que têm influências mútuas que são sensacionais. Tem o Hamilton de Holanda, né, e o meu favorito de todos, o Vitor Assis Brasil. Esses caras são instrumentistas fantásticos. Gente, mais alguma pergunta nessa área? Sim. Você me permite fazer uma divulgação? Certamente. Falando em chorinho, eu faço parte de um grupo de saraus, cantos literários, e nós vamos apresentar aqui na Pinacoteca dia 27 de abril, em comemoração ao aniversário do chorinho, que é 23 de abril, nós vamos fazer no dia 27, nós vamos fazer um grande sarau, lembrando todos esses nomes do choro. Choros e Chorões é o nome do espetáculo. E antecedendo, nós vamos fazer no dia 19, esse mesmo espetáculo, na Casa das Culturas de Santos. Então, se todos tiverem interesse, é entrada franca, estão todos convidados. Fantástico, fantástico, muito obrigado. Pena que eu não vou estar aqui, mas gostaria de assistir de verdade. 19, Casa das Culturas, e 27 aqui.
Fábio, quanto tempo mais temos? Mais alguns minutinhos. Quero aproveitar, refazer aqui e agradecer. Salve de palmas para o Adolfo. Conteúdo para muitos e muitas palestras. Né? Obrigado por conseguir sintetizar tudo isso em tão pouco tempo. Deixo aqui aberto para mais uma ou duas perguntas. Ou se você quiser fazer uma música que você vai mostrar depois domingo. Também estão todos convidados, domingo, apresentação, aí depois você fala um pouquinho da apresentação. E também hoje, saindo daqui a pouquinho, né, todos convidados lá para a Pinacoteca para ver a nova exposição do Victor Moriano, que já está abrindo lá, o artista já está lá. Um vem de Nova York, o outro vem de Minnesota, e assim vai, né? Estamos super internacionais aqui, hein? E legal. Então, fica à vontade, se você quiser tocar uma música para terminar, responder mais uma pergunta, falar do show de domingo, é com você. Eu preciso tocar mais uma música, realmente. Assim, vou estar aqui no domingo, às 18 horas, tocando com o meu trio. Um repertório bastante variado, convido vocês a virem. Entrada franca, né, Fábio? Entrada não é franca, mas é gratuita. Tá. Vai tocar a ponta da praia? É isso. Preciso lembrar, né? Eu esqueço minhas músicas, eu esqueço as músicas. Acho que sim. Então, assim, eu vou falar agora sobre o jazz. Infelizmente, o estilo que sobrou menos tempo para a gente falar a respeito, que para mim teria mais e que eu teria mais a falar, mas a gente pode ficar em contato. Quem quiser pegar meu contato no final, fica à vontade. Sobre o jazz, assim, para quem estuda piano, eu vou falar só uma coisa, isso vai sintetizar tudo que eu vou falar. Quando estávamos falando sobre música brasileira e toquei a primeira peça, né, que era Triádica, falei sobre a importância de colocarmos o baixo, o acorde e a melodia. Né? Na minha opinião, o grande erro do aprendizado do piano de jazz é você querer começar já tendo o baixo, o acorde e a melodia juntos. Vou explicar por quê. Porque o jazz ele tem um elemento de acompanhamento improvisado, sincopado e de swing, que ele é muito importante. E se você estiver focado em conseguir encaixar o baixo, o acorde e a melodia juntos para poder tocar para a mamãe, para o papai, para o cachorro em casa, se esse for o foco principal, você não consegue cuidar da parte rítmica. Você não consegue, acredite em mim. Você precisa começar com a parte rítmica toda, para depois você inserir o arranjo de piano completo. Então, como que eu costumo ensinar isso? Eu ensino os músicos a tocarem sempre fazendo apenas duas coisas. A gente pega uma peça para tocar, vamos começar só com o baixo e a melodia, para reconhecer a melodia junto com as funções dos acordes, depois baixo e os acordes, e o que a pessoa que está aprendendo, ela tem que imaginar a melodia na cabeça dela e acompanhar como se a melodia estivesse lá, e depois, por último, aquilo que a gente passa mais tempo fazendo, os acordes na mão esquerda e a melodia na mão direita, mas o músico precisa imaginar que alguém está tocando os baixos. Precisa imaginar na sua mente que aquele baixo está sendo sustentado ali o tempo inteiro, para você não querer segurar os acordes muito, para você querer dar só aquele empurrãozinho nos acordes, tá? E só depois de um bom tempo se acostumando com o fato de que você não precisa segurar os acordes no jazz, que a gente vai para o piano solo. Sempre funciona essa metodologia. Isso é o que vocês precisam saber. Eu vou finalizar nossa apresentação, vou tocar uma peça de jazz chamada Stella by Starlight. Essa peça eu vou tocar o tema, eu vou improvisar e eu vou voltar para o tema no final, que é como geralmente se faz esse tipo de jazz. Obrigado mais uma vez, tá, gente?
no domingo, tá? Boa noite a todos. Obrigado. Só um minutinho, professora. 6 da tarde.